Livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. O tema do texto diz assim: há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Tempo, né? Os versículos desse capítulo 3 do livro de Eclesiastes que nós acabamos de ler, ele foi escrito por um homem, por um dos homens mais sábios de toda a história, chamado Salomão. E tudo indica que Salomão escreveu esse texto na sua velhice. Mas por que, irmão Tiago? Porque ele aponta para assuntos relacionados ao envelhecimento, e ele traz nesse texto algumas reflexões sobre a vida. E o capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 3, é literalmente falando desses versículos que acabamos de ler, fala a respeito do tempo. E que é o tempo? É a duração dos fatos, né? É a maneira como contabilizamos os momentos, seja eles horas, dias, semanas e séculos. E quando falamos em momentos, é inevitável nós deixarmos de falar que há momentos bons e há momentos ruins. Sim ou não? E o livro de Eclesiastes vai dizer também: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro. E quando eu falo de momentos ruins, são literalmente as nossas lutas da vida, as nossas lutas do dia a dia, né? E momentos ruins é literalmente nós estarmos num ringue de boxe. Na luta lá, eu aprendi que tem lutas nas nossas vidas que nós vamos vencê-las em segundos. Tem lutas nas nossas vidas que nós vamos vencer em minutos. Tem lutas como lá na luta de boxe, nós vamos vencê-las no primeiro round. Mas eu aprendi também que tem certas lutas na nossa vida que nós vamos ter que lutar todos os rounds e mais um pouco. E toda luta ela traz feridas, ela traz dores, ela traz sofrimento, ela traz tristeza. Mas o que me alegra é que o apóstolo Paulo vai dizer em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz assim: em tudo, não é algumas vezes, não é de vez em quando. O apóstolo Paulo vai dizer que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo nós somos perplexos, mas não desanimados. Em tudo nós somos perseguidos, mas não desamparados. E o apóstolo Paulo vai dizer que em tudo nós somos abatidos, em todas as lutas, mas nunca, jamais nós somos destruídos. Coisa linda, né? Eu me lembro, lendo esse texto do apóstolo Paulo, eu me lembro que um dia nós estávamos em uma reunião de obreiros na igreja da Vila Áurea, e de repente o assunto tomou um outro percurso
os irmãos ficaram meio com os ânimos à flor da pele, aflorados. E no término dessa reunião, desse saudoso ministro Andrade nos chamou e falou assim: é melhor nós chorar do que nós fazermos alguém chorar. E sábio, né? E até hoje eu e o ministro Alexandre, quando a gente conversa, a gente lembra disso, né? Que é melhor nós chorarmos do que fazer alguém chorar. Livro de Eclesiastes, a Bíblia vai dizer que tudo sucede igualmente para todos. Salomão vai dizer: o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, o mesmo sucede ao bom e ao pessoal mau, ao puro e ao impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, olha o que Salomão vai dizer: o que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme e não fazê-los. Mas irmão Tiago, peraí, qual a grande diferença que tem nisso, se tudo acontece com tudo e com todos? É que geralmente no final nós testemunhamos a intervenção da divina providência de Deus na nossa vida. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, acontece com tudo e com todos, mas no final nós acabamos testemunhando a providência de Deus na nossa vida. Tempo. Como recuperar o tempo perdido? Essa é a pergunta que eu tenho para você e para mim também nessa noite. O que nós podemos fazer? Como recuperar o tempo perdido? Eu me lembro no tempo de escola, a professora Raquel está ali, né? Quando você perde uma prova, você consegue recuperar. Se você tira uma nota baixa na escola, você faz uma outra prova de recuperação e geralmente você consegue, né? Uma falta na escola, você volta, né? E faz aí a aula. Dinheiro a gente gasta, aliás, a gente gasta mais do que ganha geralmente. Mas geralmente quando a gente gasta o dinheiro, é possível nós recuperarmos. Saúde também, né? Quantas e quantas vezes nós estamos doentes e nós ou tomamos uma medicação ou vamos ao médico e nós recuperamos a saúde. Mas infelizmente é impossível recuperar o tempo perdido. Eu quero trazer duas verdades que não passam com o tempo. Será que há alguma possibilidade de haver algo que não passe com o tempo? A primeira, a palavra de Deus. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E a segunda verdade que eu... Meu Deus, que culto, hein? E a segunda verdade que eu quero trazer, que não passa com o tempo, é a promessa de Deus na minha e na tua vida. Não passa, irmãozinho, com o tempo. Aleluia, a promessa de Deus não passa antes de se cumprir na minha e na tua vida. Aleluia, haja momentos ruins, haja momentos bons, não importa. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir como Ele prometeu e como Ele quer. Aí a Bíblia vai dizer: tantas quantas as promessas que Ele me fez, nele eu tenho sim um amém. O que isso quer dizer? Aconteça o que acontecer, passe o que passar, momentos ruins ou momentos bons, aleluia, diabo querendo ou não, inferno querendo ou não, aleluia, os homens querendo ou não, a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Aleluia. E a nossa estadia, a nossa vida aqui na terra é limitada. Nós temos minutos, horas, dias e até alguns anos de vida aqui na terra. Tem pessoas que já morreram lá no ventre da sua mãe. Tem pessoas que viveram alguns minutos só. Tem pessoas que viveram minutos. Tem pessoas que viveram alguns anos. Mas falando alguns anos, parece que são muitos. Sim ou não? Que nós vamos viver. Mas o salmista Davi, no Salmo 139,
Versículo 16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Eu lendo esse salmo, esse versículo de Davi, é incrível que todos os nossos dias, o que isso quer dizer que você acabou de ler, irmão Thiago? Quer dizer que todos os nossos dias da nossa vida já estão escritos. Se eu viver até 2030, Deus sabe exatamente o que eu vou estar fazendo em 2030. Verdade. Já está escrito, o salmista Davi fala. Deus sabe onde eu vou estar e o que exatamente eu vou estar fazendo. Por incrível que pareça, antes de eu mesmo nascer, Deus já sabia que eu estaria hoje aqui na igreja da Prainha ministrando a palavra de Deus. Deus já sabia que você estaria aí ouvindo a palavra dele. Deus já sabia que você estaria, aleluia, na presença dele, porque todos os dias já estão escritos. Amém? Moisés, no livro de Salmos 90, diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação. Presta atenção, ó. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida, Moisés dizendo no Salmo, os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns pela sua robustez, pela sua qualidade de vida, se alimentando bem, fazendo uma atividade física, talvez chegam a 80 anos. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Mas uma coisa mais linda que eu vejo nesse salmo é quando ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Coisa linda, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de vida, para que o nosso coração, aleluia, alcance todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, aleluia, a cada hora, sabedoria de Deus. E não sei se é impressão minha, somente minha, mas os dias estão abreviados. Eu me lembro que antigamente os dias demoravam para passar. Agora nós já estamos chegando no Natal novamente. Mas tem uma explicação para isso. O que eu mais sou apaixonado pela Bíblia, porque tudo tem uma resposta, tudo tem um porquê. Mateus capítulo 24, versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Será que são esses dias? Será que são hoje? Olha só, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Será que Jesus está perto ou está longe? A vida de Jesus. Agora ele não volta, agora nós iremos. Amém? Salmista Davi vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Davi sabia a importância de minutos, segundos. Davi sabia a importância de estar um dia nessa casa aqui. Davi sabia. E ele pediu e buscou que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. E o Salmos 91, eu entendo que Davi, depois lendo o Salmo 91, versículo 1, que todos os dias nós oramos ou lembramos dele. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu já falei em outra ministração, né? Habitar não é fazer uma visita na igreja. Habitar
não é passar de vez em quando, não é estar quando bem entende ou quando bem quer. Habitar não é fazer uma visita quando é possível. Habitar é literalmente nós morarmos, aleluia, na casa do Senhor. Quando fala casa do Senhor, é na presença dele. Salmo 84 vai dizer: melhor é um dia nos teus átrios. Melhor é um dia aqui, ó, na presença dele. Melhor um dia nós estarmos na presença dele do que em outras partes 1000. Prefiro ficar à porta do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O apóstolo Pedro vai dizer: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a terra em que habita a justiça. Talvez na terra que nós habitamos não há justiça. Talvez no trabalho que nós trabalhamos não há justiça. Talvez lá fora não há justiça. Talvez aqui dentro não há justiça. Mas há uma promessa que o lugar onde nós iremos habitar, aleluia, a justiça é plena. A justiça não falha nem tarda. Salomão, na sua velhice, na sua sabedoria, vai dizer que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Salomão, na sua sabedoria e experiência, disse isso. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquetes. Que coisa, né? Porque naquela que há luto está o fim de todos os homens. Salomão dizendo. E os vivos, aqueles que estão ao redor ali do caixão, aplicam ao seu coração. 2 Coríntios vai dizer: por isso não desanimamos. Paulo novamente vai dizer: por isso nós não devemos desanimar. Embora exteriormente, o lado de fora, nós estejamos desgastados, interiormente, internamente, estamos sendo renovados dia após dia. Embora essa carcaça esteja toda desgastada, aleluia, o nosso interior, aleluia, tem sido renovado dia após dia. Embora nós estejamos chorando hoje, mas eu fico muito alegre. Às vezes eu choro até de alegria, aleluia, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem sempre pela manhã. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sim ou não? A Bíblia vai dizer: aquele que semeia com lágrimas volta colhendo alegria. A Bíblia vai dizer: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Aleluia. E chegará um dia que ele disse: aleluia, eu vou enxugar todas as lágrimas do teu rosto. Vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia. E não vai ser um lenço, não vai ser um papel de toalha, não, irmão Júlio. Não vai ser a manga do nosso paletó, não. Aleluia. O próprio Deus, aleluia, vai enxugar dos nossos olhos. Não é algumas, não é a vez que vai chorar, não. Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, porque não haverá mais dor, aleluia, não haverá mais choro, não haverá mais morte, porque tudo vai se fazer novo. As coisas velhas, passaram, tudo que nós passamos, passou. Aleluia. Salomão vai dizer: lembra-te também do Criador nos dias
da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Romanos, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai dizer: porque para mim tenho por certo. Que lindo. Porque para mim, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: porque para mim. Será que o apóstolo Paulo sofreu? Mas aí ele vai dizer: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo, nós estamos falando de tempo, desse tempo presente, de hoje, dos dias a dias, não se comparam com a glória que é em nós a ser revelada. Coisa linda, irmão aí. Aleluia. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse presente tempo não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar. Filipenses, irmãos, quanto a mim, não julgo, já estamos terminando. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando, seguindo para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para a gente já finalizar, Gálatas capítulo 4 vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos. Estamos falando de tempo, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E o que é essa plenitude dos tempos, irmão Tiago, que está relatada no Novo Testamento? É o momento favorável para a salvação do homem caído pelo pecado. Plenitude dos tempos. É o momento que Deus enviou o seu Filho para salvar todo aquele que nele crê. É de fato a plenitude do tempo. É o tempo da salvação. E Apocalipse, não precisa abrir não. Quero já finalizar com o livro de Apocalipse. No capítulo 21, no versículo ao 7, que diz assim: passamos momentos ruins, passamos momentos bons. Relacionei, citei, falei aqui alguns versículos relacionados ao tempo. Passei para os irmãos o que o Salomão nos ensinou. E tudo que eu falei aqui nessa noite se resume no Apocalipse capítulo 21. Então vi novos céus e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Olha lá, ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois
a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Aleluia. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Estávamos falando de tempo. E para terminar: e quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O vencedor herdará tudo isso que eu falei, e eu serei seu Deus, ele dizendo, e ele será o meu filho. Aleluia. Último versículo para terminar. Livro de Cânticos, capítulo 2, 11 e 12. Pode colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Pode vir aqui, unidas para adorar. E eu termino a palavra de Deus aqui nessa noite com esse versículo. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram, aparecem flores sobre a terra. Vou repetir. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Tantos dias chovendo, né? Hoje abriu um solzinho, já dá para a gente perceber a diferença. Aparecem flores sobre a terra. Coisas do dia a dia. Mas o que eu acho mais lindo no término desse versículo diz assim: o tempo de cantar chegou. Irmão Tiago, mas você não tem ideia do que eu estou passando. Você não tem ideia do que eu passo. Mas eu profetizo nessa noite: o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou no seu trabalho. O tempo de cantar chegou dentro da sua casa. Aleluia. O tempo de cantar chegou, aleluia, na igreja. Feche seus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração.